Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde desta quarta-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de comunicação e direção da Câmara de Vereadores aqui de Gramado. Estamos ao ar com mais um programa do TV Câmara e você nos acompanha pelo Facebook ou pela nossa página, nosso canal do YouTube. Recebemos hoje, para mais um bate-papo, o nosso vereador Ike Ketz, do Progressista, e seu convidado, o secretário de Cultura de Gramado, Ricardo Reginato. Vamos conversar sobre as leis de incentivo à cultura. Antes de iniciar nosso bate-papo, nosso agradecimento a você que está conosco nesta tarde, nosso agradecimento ao nosso vereador e ao nosso secretário. Boa tarde, Ike. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Cida. Boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde, Ricardo. Obrigado por ter topado vir conversar com a gente, né? Explicar um pouquinho para a população aí do teu papel, da importância da cultura em Gramado. Obrigado, viu? Boa tarde, Cida, primeiro. Boa tarde, meu amigo, né, colega aí, porque eu acho que executivo e legislativo tem que ser colegas, tem que se ajudar, tem que andar em consonância. Então, obrigado pelo convite, que é um prazer a gente poder bater um papo, trocar uma ideia sobre a importância da cultura, porque a gente sente sempre que a cultura, por ser um ambiente um pouco mais etéreo, né, menos tangível, a gente tem a cultura como uma coisa que a gente não enxerga muito bem. Então, consequentemente, ela acaba precisando de uma explicação um pouco maior, né? Então, é sempre muito importante, sempre que eu sou convidado, eu faço questão de vir aqui, bater um papo, explicar um pouco sobre o papel da Secretaria da Cultura e da cultura como um todo, né, no nosso ambiente social aí. Muito bem. Ricardo, diante dessa série de transformações sociais que aconteceu mediante esta pandemia, o que você acha sobre a economia criativa? Eu acho que tem sido muito dito isso, né? A economia criativa, ela tende a ser um dos motores de recuperação econômica, né, do Brasil, assim. E a economia criativa, antes de mais nada, né, para a gente explicar, porque também é um conceito relativamente novo, embora tenha se começado a discutir economia criativa em 94, né, na Inglaterra, esse termo chegou mais recentemente ao Brasil, né? Não faz muito tempo que se discute isso, e mais recentemente ainda aqui na nossa região. A economia criativa, na verdade, é todas aquelas atividades, né, das quais se usa a criatividade, o intelecto, aquilo que distingue, de certa forma, o homem da máquina, né, do robô, para chegar a um fim, a algum resultado financeiro econômico, né? Então, a gente fala de várias atividades, e dentro dessa economia criativa, a gente tem a economia da cultura, né? E aí é mais a minha área de atuação. A gente fala de artes cênicas, a gente fala de dança, a gente fala de música, a gente fala de audiovisual, enfim. E aí, claro, quando a gente fala de economia criativa, a gente também está falando de arquitetura, de moda, de design, de publicidade, enfim, de uma série de outros serviços e produtos da indústria criativa também, né, cujo grande mote é utilizar a criatividade, né, para chegar num resultado financeiro, como base, enfim. Então, a economia criativa, eu acho fundamental para a retomada econômica do Brasil e acho que do mundo, porque é exatamente isso, né? A economia criativa, ela distingue o ser humano do robô, da máquina. E quando a gente fala disso, a gente quer dizer que a gente está lidando com a sensibilidade do ser humano, né? A gente está fazendo com que a criatividade do ser humano seja um produto a ser vendido, evidentemente, a partir do próprio ser humano. Então, ela é insubstituível. O que acontece? Essas atividades que eu listei para vocês, a gente pega o caso aqui específico de Gramado, tá? Gastronomia é uma atividade da economia criativa. A arquitetura, como eu falei, é uma atividade da economia criativa. Então, assim, no caso de Gramado, pontualmente, mais do que quase qualquer cidade, a economia criativa é um canhão de desenvolvimento social, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela e muita atenção à economia criativa, e isso é o que eu estou me propondo a fazer na Secretaria da Cultura, né? Que nós tenhamos muita atenção para que façamos um plano muito concreto, né, de como o Gramado pode usar a economia criativa, que é uma coisa que a cidade já vinha se apropriando há bastante tempo, mas ainda de uma maneira meio que orgânica, sabe? Foi acontecendo. E eu acho que hoje chegou o momento da gente organizar isso, concentrar as coisas num plano só, né, e entender como que a gente vai se adequar a partir de agora. E a economia criativa, ela acaba sendo exatamente isso, a valorização do capital humano, né? Antes nós tínhamos, vamos dizer assim, um restaurante. Quando tu valoriza, né, a gente brinca, agora tudo é gourmet. Não, ela tem um olhar diferente. A gente está olhando lá para o chefe, para o atendimento diferenciado. Está valorizando o garçom que sabe, que tem o conhecimento do vinho, que ele está te apresentando. Tudo isso faz parte
né, da economia criativa, porque a gente está valorizando exatamente o potencial e o olhar para as pessoas. Isso que é fundamental. E esse é um diferencial que Gramado sempre teve. Isso aí. Né? Nós tivemos o primeiro chocolate artesanal de Gramado. Perfeito. Né? Então, tudo faz parte da economia criativa. É isso aí. É isso aí. Vereador Ike, como os poderes públicos podem ajudar na transformação da cultura com um instrumento de incentivo à economia? O poder público ele tem um papel, e é no mundo inteiro, de ser um incentivador, né, de todos os setores econômicos. A gente vê a participação de incentivos no setor automobilístico, no setor da construção civil, ele é importante, né, para que ele atue de maneira adequada, né, não sendo o controlador de um setor econômico. Eu acho que isso é o mais importante. Né? E, por exemplo, nós aqui, falando de Gramado, né, nós tivemos nessa pandemia, o nosso setor da nossa economia que foi mais atingido foi o turismo. Né? Isso no mundo inteiro, o setor turístico foi o que mais sofreu. Então, aqui em Gramado, a gente teve isso porque nós vivemos de turismo. Então, se nós não tivermos esse abraço, né, esse olhar do poder público, né, para ir lá, chamar o artista que está sofrendo, vamos ver que coisas a gente pode resolver, de que maneiras a gente consegue. Isso é o mais importante. Né? E é o que a gente está vendo agora, até com esse olhar do nosso secretário aí. Muito bem. Secretário, está em vigor a Lei Paulo Gustavo e ela tem como intenção incentivar a cultura. Qual é a sua opinião com relação a isso? Cida, na verdade, a Paulo Gustavo ela não está em vigor ainda, né? Ela está em discussão, tá? Porque o que acontece? A Paulo Gustavo, assim como foi o caso da Aldir Blanc, né? Ela se vale de subsídios, de recursos, né? Que já fazem parte, no caso da Paulo Gustavo, mais especificamente, existe um Fundo Nacional de Cultura, né? Esse Fundo Nacional de Cultura, né, obviamente, ele existe para fazer cultura, né, para, né, apoiar projetos culturais, enfim. E esse Fundo de Cultura tem bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais. Estão lá, estão parados dentro desse fundo. Ele serve também, evidentemente, para manutenção do Museu Nacional, enfim, de prédios culturais nacionais e de para outras manutenções nacionais. Mas a cultura, como o Ike estava dizendo agora do turismo, né, no caso de Gramado, a cultura é a base do desenvolvimento turístico. Né? E vários aspectos, desde a atenção do restaurante, desde a cultura da gastronomia, até toda a cultura dos nossos eventos, que são baseados em arte, né, em economia criativa. Todos os eventos públicos grandes são baseados em arte. Então, o que acontece, Cida? Esse recurso está lá. Né? E a comunidade cultural está pleiteando se apropriar desse recurso. Né? Então existe esse projeto em homenagem ao ator, humorista falecido recentemente, Paulo Gustavo, que tem exatamente esse mesmo objetivo como foi Aldir Blanc, tá? Esse recurso ser repassado diretamente para os municípios, porque são os municípios que sabem como fazer a gestão do seu ambiente cultural. Né? A gente sabe, eu defendo muito isso, né? Que a municipalização das coisas, desde que com subsídios, né? Com recursos transferidos proporcionalmente, porque, né, a grosso modo, né, quase todo o nosso imposto vai para o governo federal e estadual, e quem tem o grande controle, quem sabe das necessidades dos municípios, são os municípios. Os próprios, né? É executivo, legislativo. A gente vive aqui, a gente sabe quem são as pessoas e quais são as maiores necessidades, enfim. Então se propõe que a Paulo Gustavo seja isso, né? São 4,2 bilhões de reais que estão lá, que seriam despachados para os fundos estaduais e municipais de cultura, para que se fossem feitos projetos a partir daquilo ali, né, para subsídio da classe cultural. Esses 4,2 bilhões de reais, 2,8, né, seriam para atividade audiovisual, né, uma vez que o Paulo Gustavo era um humorista, né, um ator de televisão, e é um dos segmentos que está sofrendo muito, né, no município. Inclusive a gente tem um projeto também no audiovisual, que se tivermos tempo a gente aborda depois. Então se destinaria esse 2,8 para a atividade audiovisual e o restante para outros projetos culturais, o que seria maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente está falando em bilhões. Aldir Blanc foram milhões e a gente conseguiu fazer um mapeamento maravilhoso do município. Aqui em Gramado foram 200 e poucos artistas contemplados. Isso foi um bom trabalho da antiga gestão do secretário Alan, que conseguiram fazer um mapeamento muito importante da nossa economia cultural do município, né, e valorizar vários agentes culturais. E a Paulo Gustavo propõe
ser um plus, né? Uma coisa muito mais. É uma versão power da Aldir Blanc. Então, para nós seria muito importante. Hoje o projeto, Cida, ele está, pelo menos na última informação que eu tive por meio do CODIC, que é o Conselho dos Dirigentes Culturais Estadual, ele está ainda recebendo alguns ajustes da FAMURS, que está favorável ao projeto. Então, eles estão fazendo algumas correções no texto do PL, para poderem mandar para o Congresso Nacional, para depois o Senado, enfim, e a gente buscar aprovação. Então, vai haver uma movimentação muito grande, muito intensa das comunidades culturais, né, e de todos aqueles que acreditam na cultura, para que esse projeto seja aprovado, né? Porque seria isso maravilhoso para qualquer entidade cultural. Esse olhar para a cultura é fundamental. Até gostaria que tu puxasse um pouquinho de um texto que foi fantástico, foi publicado, né, com relação, nós vivemos de turismo, mas por trás do turismo vem a cultura. Se nós tirarmos a cultura de todos os nossos eventos, Natal Luz, Festa da Colônia, se tira a cultura de tudo isso, o que sobra? Não sobra nada. Foi isso que o Ricardo falou num texto dele. Eu gostaria que tu falasse realmente da importância da cultura em Gramado e quanto que a gente pode incentivar disso. É bem isso, assim, eu tive a oportunidade de fazer esse texto para o canal da Rosângela Alves, a nossa amiga, ela me convidou, enfim, e eu propus essa reflexão, né, e que a gente pegasse todos os nossos eventos públicos, tudo aquilo que Gramado, né, fez com tanta habilidade até aqui, e eu via o jornalista Mirão Neto entrevistou recentemente o Eduardo Bueno, Peninha, que eu gosto muito dele, e ele dizia isso, né, Gramado é um case mundial, não é só nacional, né. É um case que representou qual é a cidade do mundo com 35 mil habitantes. Isso é o que eu proponho também. Eu fiz reuniões já com a Secretaria de Cultura do Estado, fiz as reuniões com a diretora da RS Criativo, que é a Ana Fagundes, né, que a RS Criativo é um braço do governo do Estado, justamente de incentivo à economia criativa, né? Então me interessei e fui atrás de conversar com ela, com a Carol também, que é uma das coordenadoras do projeto, com a Joana Braga de Porto Alegre, enfim. E aí eles me colocaram num grupo de WhatsApp que tem só 3 municípios e mais as coordenações. Então é Bento Gonçalves, que é o presidente do CODIC, o Evandro, é o secretário de Cultura de lá, a secretária da Cultura de Santa Maria, se eu não estou enganado, e o secretário da Cultura de Gramado. Então, assim, a gente está fazendo uma movimentação muito forte nesse sentido de buscar, né, intensificar e planificar essa economia criativa. Mas aí, voltando ao texto, então eu tive a oportunidade de escrever isso, assim, que se a gente tira realmente a cultura do Natal Luz, né, da Festa da Colônia, do Festival de Cinema, do Festival de Cultura e Gastronomia, né, não sobra nada, sobram coisas sem vida. É porque a cultura é uma manifestação orgânica, é uma manifestação sensível. Tá, isso eu estou falando do ponto de vista artístico, tá? Até é poético, né? Porque a cultura tem várias outras explicações que aí são muito mais teóricas, né? Mas, assim, do ponto de vista artístico, a cultura é isso, é uma manifestação orgânica da gente, assim, e simbólica, cidadã, né? A cultura é cidadã, ela é um direito do ser humano de desfrutar da cultura, porque a cultura condiciona um desenvolvimento, né, humano e social, enfim. Então eu propus isso e eu acho que é uma análise que a gente tem que fazer para valorizar a cultura aí, né? O que a cultura representa efetivamente para Gramado? Cara, eu considero que é muito, muito. Eu considero que é, assim, talvez 50% da nossa atividade econômica se baseie na cultura, né? Desde os eventos até, como eu propus, o fato de nós atravessarmos, pararmos para as pessoas passarem na faixa de segurança, isso é uma cultura que se institui em Gramado. O chocolate artesanal é uma cultura, é um chocolate artesanal, né? O artesanato, quer dizer, lá atrás, Elizabeth Rosenfeld começou com essa movimentação. Então, Gramado é 100% cultural, cara. Eu acho que só o que precisa é se dar o devido valor é que os agentes culturais que são tão importantes para o município sejam valorizados, né? Esse é o nosso papel. E é o nosso papel demonstrando isso por meio de números, né? Por meio de resultados. Eu acho que a gente pode alçar uma nova atmosfera assim, para a atividade cultural do município, simplesmente planificando, organizando aquilo que já existe, que já está posto, né? Muito bem. Parabéns. 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 Antes de finalizar o nosso bate-papo, então, o vereador e Ricardo, como os empresários e lideranças políticas podem ajudar no fomento cultural? Muito engraçado que no começo, né, em janeiro desse ano, logo eu iniciando aqui na Câmara de Vereadores,
o Ricardo começando lá na Secretaria de Cultura, a gente teve um bate-papo. E aí eu perguntei, escuta, Ricardo, como é que está o Fundo Municipal de Cultura? Né? Nós sabemos de outros fundos que tem em Gramado, vultuosos, enfim. E o Ricardo me disse, Ike, nós temos menos de 20 mil reais para fazer projetos culturais em Gramado. Cara, a nossa cultura está carente. A gente precisa realmente fazer tudo aquilo que ele nos falou agora. A gente precisa buscar os empresários. Eu vou criar, e criou um selo, né, do Amigo da Cultura. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é muito importante, que é realmente sensibilizar o empresário gramadense a participar e ver o quanto é importante, não é ele apostar na cultura, né, o quanto realmente é importante ele estar participando disso, né, incentivando isso, porque não é uma aposta, porque é garantido que ele vai ter o retorno. Né, porque se Gramado estiver bem, é isso que eu tenho. Se Gramado estiver bem, logicamente o meu negócio vai estar bem. Isso é o mais importante. E tem uma outra coisa, né, que o investimento na cultura, ele não é um gasto, ele é um investimento não só do ponto de vista social e esse giro, mas é porque a cultura, ela movimenta uma cadeia produtiva. Existe a cadeia, né, econômica da cultura, que é, por exemplo, se tu financia, chega o Ike, com a banda dele que ele tinha lá quando era adolescente, sabe, né? Chega o Ike lá com a banda dele, e aí diz assim, Cida, eu vim aqui na tua empresa buscar um patrocínio, né? Eu preciso de 5 mil reais para fazer um show, 10 mil reais, sei lá. Esses 10 mil reais, tá, e a gente tá falando aqui do ponto de vista privado, tá, mas existem mecanismos, né, de fomento à cultura, que são leis de incentivo municipais, estaduais, federais, enfim, Gramado não tem. E eu acho, até estudando bem a fundo o assunto, assim, talvez não seja o mais importante para Gramado ter uma lei de incentivo, e sim fomentar o fundo de cultura, né? Mas enfim, aí eu cheguei na Cida e pedi esse apoio, o Ike pediu, consegui o apoio. Para o Ike fazer um show, o Ike vai ter que contratar segurança, um cara para montar palco, um cara para iluminação, um técnico de som, de repente um hold, se ele não tiver todos os músicos na banda, um músico de apoio, o cara para limpeza, quer dizer, é uma cadeia produtiva, por isso que o Natal Luz, por exemplo, é um canhão, por isso que o Natal Luz é um case de sucesso mundial, né? Porque ele é um canhão, ele movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. Então, se o município está investindo, e aqui está o exemplo oposto, tá? Por que o município de Gramado investe tanto, a autarquia, Gramado do Sul, em fazer um Natal Luz qualificado? Porque sabe que vai ter retorno. Claro. Né? Tu vai ter, primeiro tu vai ter público, enfim, mas tu vai contratar uma série de produtos, uma série de serviços, uma série de situações que vão retornar como imposto, vão retornar como bilheteria, vão retornar como transformação social, por exemplo, no caso do programa de artes. Né? A cultura ela não entra só como um agente econômico, ela entra também como um agente social, mas eu acho que é dessas amarras que a gente tem que se livrar, porque a cultura é vista muito, vou ocupar a cabeça, vou ver ali um showzinho. Não. É uma atividade econômica. E é uma atividade econômica que, se a gente for colocar e for analisar hoje, que assim, ela movimenta milhões. No Brasil, a cadeia da economia criativa, e aí mais especificamente da cultura, ela representa quase 3% do PIB nacional no Brasil. Tá? Isso ainda é muito pouco. A gente está em estudo para a elaboração de uma Film Commission, né, que é um escritório captador e facilitador do ingresso de produções audiovisuais em Gramado. Inclusive, agora está acontecendo uma produção audiovisual em Gramado. E a cadeia produtiva dessa indústria criativa do audiovisual no Brasil representa 8,8 bilhões de reais ao ano. Um crescimento de 8, 9% ao ano. É uma coisa, assim, é uma cadeia que está crescendo. Porque a gente tem Netflix, a gente tem Amazon, a gente tem Disney, a gente tem Globoplay, a gente tem HBO. Não é fácil, mas está mais democrático entrar na cadeia do audiovisual para tu colocar, rodar uma produção. E tá propício, hoje tu não depende mais. Não é mais só ali a Universal, Warner. Então tu tem leis de incentivo, que hoje no Brasil elas estão bem amarradas, enfim. Mas existem leis de incentivo pela Ancine, né, do audiovisual, enfim, para que nós possamos facilitar o audiovisual e, consequentemente, gerar uma grande receita a partir disso. Então, assim, qual que é o papel do poder público e mais respondendo a pergunta, da iniciativa privada? Assim, do poder público, é como o Ike falou, primeiro, não atrapalhar, segundo, é criar formas de auxiliar, não controlar. A gente não controla a atividade cultural, a gente não controla a atividade econômica cultural. A gente precisa criar mecanismos para facilitar e garantir a existência desses bens, né, imateriais que nós temos no município.
segundo do poder público, do poder privado, desculpa, da iniciativa privada, é justamente acreditar, né? É justamente responder ao chamado da atividade cultural. A gente criou o selo Amigo da Cultura justamente para isso, né? Conseguimos 15 mil reais de incentivo direto, de doação, né? Porque é um patrocínio. O Amigo da Cultura foi isso. A gente criou um selo para oferecer para a sociedade e para a iniciativa privada em troca de patrocínio direto no Fundo Municipal de Cultura. Então, assim, aqueles que acreditaram no projeto, eles não ganharam nada além de mostrarem que eles acreditam na cultura, né? Que a cultura é sim um agente de transformação, que é importante aliar uma marca que se dedica a Gramado, que entende o papel social do município, que aposta nas pessoas da cidade, né? E elas atrelaram a marca delas a isso. Então, assim, a gente fica muito feliz, conseguimos 15 mil reais por meio disso, não é muito, né? Se a gente for comparar com outros eventos ou outros aportes que Gramado recebe, mas ao mesmo tempo, a gente começou, como o Ike disse, a gente começou o ano com 11 mil reais no Fundo de Cultura. Então nós conseguimos 15, foi mais do que dobrar, a gente conseguiu 26 mil, e nós conseguimos colocar no ar a terceira edição do Cultura Virtual, que contemplou muito menos do que a gente imaginava, mas enfim, foram 11 artistas que por meio de uma apresentação virtual ganharam 700 reais, vão ganhar, né? Não receberam, mas vão ganhar 700 reais cada um. Então, foi uma forma que a gente encontrou de ajudar, de injetar recurso na economia, de fazer tudo aquilo que a gente estava falando até aqui, né? Isso aí. Isso aí. Nós agradecemos a participação de você, telespectador, agradecemos a participação do nosso vereador, do nosso convidado na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Acho que faltou hora, né? A gente podia estar conversando aí mais Eu falo pra caramba, mais uma hora, porque esse papo é bom, esse papo é importante. Obrigado mais uma vez por tu te colocar à disposição para a gente estar passando essa mensagem, né, para a população de Gramado. Valeu, tamo junto. Obrigado pelo convite, Ike, mais uma vez. Obrigado pela condução, Cida. Obrigado ao Paulinho que está operando aí a nossa transmissão. É sempre um prazer estar aqui, porque eu acho que é muito importante, como eu disse para vocês assim no começo, a cultura ela precisa ser explicada. Embora ela seja sentida e a gente esteja convivendo com ela todos os dias, eu não admito assim que de vez em quando a gente olhe o Facebook e veja pessoas criticando a atividade cultural, dizendo que se tu queria, por que tu quer incentivo? Por que tu não tem um emprego normal? Sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é a mentalidade que a gente precisa mudar. E a gente tem que se posicionar firme para mostrar que a cultura é um emprego normal e é um emprego que movimenta demais a economia de Gramado, a economia do Brasil e a economia de cidades super desenvolvidas do mundo, né? Como é o caso de Paris, Nova York, de Londres, enfim. Então, obrigado, é sempre um prazer. Conta comigo aí, vereador. Valeu, velho. TV Câmara agradece mais uma vez tua participação, Ricardo. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso sempre. Obrigado. Lembramos a todos que o nosso programa está sempre ao ar de terças às sextas-feiras, neste horário de 18h30. Transmissão sempre pela página do Facebook e o nosso canal do YouTube. Retornaremos amanhã, quinta-feira, dia 24, com o vereador convidado Celso Fiorese, do PSDB. Aguardamos vocês no nosso programa de amanhã. Um bom início de noite a todos e até lá.